E aí, como vai? Tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos iniciando mais um estudo. Vamos hoje começar o capítulo 1 do Evangelho de João. É um capítulo introdutório, né? E é muito importante que a gente entenda bem por que João começou a escrever aquilo daquela forma. Porque, na verdade, ele quer que a gente tenha a nossa fé solidificada, embasada em fatos, né? em coisas concretas. Às vezes a gente confunde espiritualidade com coisas assim abstratas e tudo mais, né? A gente não pode ver Deus. Isso não significa que ele não exista. E João então quer tratar dessas coisas hoje. Vamos então fazer uma oração e pedir a bênção de Deus para esse momento? Pai querido, muito obrigado porque nós podemos, através deste instrumento, estar transmitindo a tua palavra, estudando, procurando compreender aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, Pai. Pedimos que neste momento o Teu Espírito Santo nos ajude a falar e a ouvir a Tua voz, que a Tua palavra possa ser realmente viva e eficaz e nos ajudar a compreender a riqueza dela. Pedimos assim a Tua bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma canção com o Helder, pedindo que vamos, através dessa canção, né, louvar o Senhor junto, pedindo a Deus que nos ajude enquanto nos preparamos. Traga a sua Bíblia, o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta e principalmente o que mesmo? O seu coração. Para que Deus possa usar esse momento para nos ensinar a cada um de nós. Amém? Eu sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando eu tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha
e até tramam contra mim. Querem tolhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Vamos lá então, vamos estudar um pouquinho a Bíblia hoje. João capítulo 1, nós vamos ler alguns versos. Mas nós queremos lembrar você que nós estamos num processo na igreja de revitalização que nós estamos chamando esse ano de tempo de frutificar. Nós já estudamos o capítulo 15 e naquele capítulo então a gente viu que Jesus nos considera limpos. Nós dividimos então o nosso ano em trimestres, em 4 trimestres, e cada um deles nós vamos estudar um aspecto dessa frutificação que se espera que a igreja tenha, né? Nesse processo de revitalização. E nós estamos nesse primeiro trimestre, então, vendo isso sobre o que é ser limpo, o que é estar limpo, por que Deus nos considera limpo e o que é que nós ainda temos que fazer. Qual é a nossa parte nesse processo todo, né? Nós estamos num processo de amadurecimento, de aprendizado sempre, e é preciso então que a gente considere e leve isso bastante a sério, né? Então, nós hoje vamos começar a ler o Evangelho, que começa então falando sobre a ação de Jesus. E João quer enfatizar essa divindade de Jesus, porque ele conviveu com Jesus como apóstolo e como nós vimos no outro estudo, provavelmente já tinha se passado uns 50 anos de vivência com Jesus, ou em nome de Jesus, como apóstolo, fazendo aquilo que precisava, construindo igrejas, dando suporte às igrejas, ajudando as pessoas, né? João é chamado de o discípulo amado. Parece que a grande ênfase de João era o amor ao outro, né? Então nós vamos ler aqui no Evangelho os versículos de 1 a 9, inicialmente, a primeira parte, porque é muita coisa, né? Muita coisa legal para a gente ver, para a gente aprender, para a gente absorver, então não adianta a gente ter muita pressa com relação a isso, né? Então leia comigo. Primeiro é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina os homens. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu ouvi essa história através do pastor Ariovaldo Ramos há muitos anos, que me chamou muito a atenção. Ele falando sobre o Salmo 23, ali fala que, versículo 2, né? E ele me faz deitar em pastos verdejantes. E ele comenta ali que uma ovelha, quando ela vai para o pasto,
ela come até acabar o pasto. Ela não para. E essa história é interessante porque ilustra um pouquinho o nosso Deus em todo o mundo. Conta-se que em Atenas, na Grécia, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, houve uma grande praga em Atenas. Não sei se parecido com a que nós estamos vivendo hoje, mas disse que os corpos não eram nem enterrados. E foi assim muito difícil. Como Atenas era um país, uma cidade, né, na verdade, uma cidade com muitos deuses, então eles clamaram a todos os deuses. Faziam as suas oferendas, os seus sacrifícios e nada de resolver esse problema. Então eles ouviram falar que tinha um profeta chamado Epimênides, é um nome difícil, né? Epimênides, isso. O Epimênides foi chamado, ele era da ilha de Creta, e ele era um profeta de um Deus único. E aí então ele foi chamado para ver se resolvia o problema, porque os deuses que eles tinham em Atenas não podiam resolver. Então ele chegou lá, ficou sabendo o que estava acontecendo e pediu o seguinte: primeiro, que ele queria um rebanho de ovelhas sadias. Ele queria também que tivesse ali um grupo de pedreiros e materiais para que pudessem fazer altares ou um altar, né? As ovelhas, elas deveriam ficar em jejum no dia seguinte, não comer nada. Você imagina. E aí eles vão colocar ela num pasto muito bonito, né? E aí, qual era a expectativa? O que eles falam? O que Epimênides disse? Vamos soltar as ovelhas. E as ovelhas que deitarem, que não comerem, mas se deitarem em algum lugar, naquele lugar vai ser criado um altar e ali vai ser sacrificada a esse Deus desse profeta. E aí aconteceu assim. Foi assim, uma coisa estupenda, porque várias delas foram parando e foram se acomodando, deitando ali naquele lugar. Eles então fizeram um sacrifício, fizeram um altar e perguntaram para o profeta: qual é o nome desse Deus? E ele disse assim: eu não sei o nome dele. Eu sou sacerdote dele, sou profeta dele, mas eu não sei o nome dele. Então colocaram o nome naquele lugar de ao Deus desconhecido, que em grego é agnosto theou. Ficou esse nome. Quando Paulo vai em Atenas, ele então se depara com aquela quantidade, chamada ali de panteão, né, aquela quantidade de deuses, e lá tinha um altar ao Deus desconhecido. Essa história nos faz pensar que, na verdade, assim, existem o conhecimento de Deus escondido nas histórias. Tem um autor que eu gosto muito, é chamado de Don Richardson. Ele é um antropólogo cristão, ele fez muitas pesquisas interessantes tentando descobrir a história do Evangelho nas culturas. Essa é uma delas. A palavra de Deus estava ali sendo permeada ao Deus desconhecido que pede como sacrifício uma ovelha. E aí a gente sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então veja, nesses primeiros versículos aqui, nós vamos ver sobre o Verbo que se fez carne, é o Verbo que é Deus, né? Quando ele fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, é uma referência clara a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E essa ligação que João quer fazer, ele quer mostrar a divindade de Jesus. E ele então não apenas diz que estava no princípio, mas ele faz essas referências de que ele era o próprio Deus, de que todas as coisas foram criadas através do próprio Jesus. Nós vimos nos outros estudos introdutórios quantas vezes Jesus vai se apresentar como o Eu Sou. Né? Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade. Então, aqui nesse começo aqui a gente vê que João quer identificar Jesus com esse Deus e ele usa a palavra logos, que
em português foi traduzido por verbo, e que no grego essa palavra realmente significa palavra. Só que, como eu expliquei da outra vez, a palavra logos, a palavra no grego, ela tem uma declinação. Então você não fala assim, esta mesa para mim. Você põe uma terminação que já significa para mim, né? Nós falamos a minha mesa, a mesa de mim, lá tem uma terminação. Então, esse jogo de palavras ou essas declinações que acontecem lá dão esse movimento, né? Que é a ideia que para nós foi usado como verbo, porque o verbo tem ação, né? Era isso que João queria mostrar, que o verbo, Deus, Jesus, é aquele que age, é aquele que faz, é aquele que está vivo, né? E a gente sabe que no Novo Testamento existe aquela palavra chamada palavra logos, que é para todo mundo, que é uma palavra chamada assim genérica. Deus amou o mundo de tal maneira, isso é uma palavra para todo mundo. Existem palavras que são específicas, como por exemplo quando ele disse para Pedro, Pedro, vem, anda sobre o mar. Isso não é uma palavra para mim e para você. Se Deus quiser que você ande no mar, ele vai dizer, venha, e você vai poder andar no mar. Se eu for andar no mar sem ele ter falado, está escrito lá na Bíblia que Deus mandou Pedro andar, você vai morrer, vai se afogar, porque essa não foi uma palavra para você. É interessante a gente perceber essa diferença, porque se nós pudéssemos, né, e aí é importante o estudo da Bíblia, se nós pudéssemos compreender onde a palavra ela significa, e para isso a gente precisa estudar um pouquinho mais a Bíblia, onde ela significa para todo mundo e onde ela é específica para alguma situação, né? O verbo, então, ele destaca aqui que o verbo ele era no princípio. A gente tem que usar o nosso português, a nossa língua, né? Mas o melhor seria dizer que o verbo é, né? Jesus é, sempre, né? Ele era no princípio, é hoje e vai ser amanhã, né? Ele estava com Deus. Quando diz que ele estava com Deus, João está querendo dizer que ele era distinto, né? Ele não era a mesma pessoa. Havia o Pai e havia o Filho, né? E havia, nós sabemos, o Espírito Santo. E que ele era o próprio Deus. Jesus estava no princípio fazendo todas as coisas e ele era o próprio Deus, né? Nós vamos ver aqui nos versos 3 e 4 duas palavras importantes, que é a ideia da vida e luz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que coisa interessante. No Novo Testamento tem pelo menos 3 palavras aí que a gente vai encontrar para falar de vida. A gente conhece a palavra zoologia, zoológico, zootecnia, né? São palavras que usam esse zoe, essa vida. E essa ideia dessa vida zoe é aquilo, é a gente, né? É o estado de quem possui vida, vida real, vida genuína, vida ativa. E ela vai ser usada muitas vezes com a palavra eterna, vida eterna, falando dessa vida que tem uma relação com Deus. A outra palavra é a palavra biologia, né? Outras palavras que começam com biotecnologia, que tem a ver com essa vida e tem a ver com a vida do cotidiano, né? Com o nosso movimento, né? Com as nossas ações. E o psique, que muitas vezes é traduzido por alma, né? Se converteram, lá em Atos fala que se converteram 3.000 almas, né? Para nós, às vezes, a alma tem a ideia de alma penada, aquele negócio todo lá, mas não tem nada a ver com isso, né? A palavra no grego geralmente é psique, que quer dizer pessoa, né? É o jeito de pensar, é o jeito de sentir, é aquele contraste com a vida espiritual, não no sentido de divisão, mas é o aspecto da nossa vida que é racional, que pensa, que sente, que age, né? Então, essas 3 palavras elas nos fazem pensar sobre isso, né? E aí, a luz é uma outra palavra que é bastante interessante aqui, porque ele vai falar dela em contraste com a escuridão.
A luz, no versículo que a gente leu, traz essa ideia de que nós estamos ligados em Jesus, que ele é a luz, que é apresentado aqui como sendo o próprio Jesus, né? Que está em contraste, não no sentido ruim da palavra, mas que está em contraste com a chamada psique, né? Essa luz de Jesus, ela veio esclarecer, ela veio trazer uma esperança para a humanidade. É como se a gente costuma usar isso, eu tive uma ideia, eu tive uma luz, eu fui iluminado, né? A ideia de que você foi esclarecido, de que você compreendeu aquilo. Jesus é essa sabedoria que vem a nós e que nos ajuda a entender as coisas, né? A ter discernimento. Essa é uma palavra muito importante na vida cristã, né? Então, aqui, quando ele diz aqui no capítulo 8, versículo 12, que ele é a luz do mundo, é exatamente essa ideia de que ele veio, então, tirar a gente das trevas, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é o próprio Jesus, né? Então veja, eu achei muito interessante uma vez uma história que se conta, né? Com relação a trevas. Diz que tinha um professor, não sei aonde, que dizia assim, né, toda vez que ele começava a aula no ano, ele falava assim: Deus não existe. Se Deus existisse, não teria fome, não teria doença, não teria miséria, né? E todo mundo ficava quieto, porque fazer o quê? A miséria está aí, a doença está aí, né? E coisas assim, né? E aí, um dia um aluno resolveu contestar ele e disse para ele assim: professor, existe o frio? E o professor disse: lógico que existe. A gente usa agasalho, não sei o que, aquecedor tal. Ele: professor, o senhor sabe que cientificamente o frio não existe. O frio é ausência de calor. Aí ele perguntou de novo, né? Existe trevas, escuridão? É claro, é só você apagar a luz. Ele: não existe treva. Existe ausência de luz. A mesma coisa com relação ao vácuo. Não existe vácuo. O vácuo é a ausência de ar. E ele então diz para ele assim: na verdade, a pobreza, a doença, a miséria estão aí pela ausência de Deus. Não é porque Deus não existe. É porque se Deus estivesse nos nossos corações, provavelmente isso seria diminuído em muito, né? E o professor então precisou concordar com ele diante desse fato de que, na verdade, não existe treva. As trevas são a ausência de luz, né? Eu vi uma vez um videozinho que me chamou a atenção, que parece com essa ideia, né? O cara foi cortar o cabelo no barbeiro e o barbeiro começou a dizer que Deus não existe. Por que isso? Por que aquilo e tal? Porque tem fome? Porque tem... Aí o cara não falou nada. Quando ele saiu, ele encontrou um cara barbudo, cabeludo, né? bem assim, né? Destoante, né? Ele falou: você podia me fazer um favor? Você pode entrar aqui comigo? Aí ele entrou na barbearia e ele disse para o barbeiro: barbeiros não existem. Ele falou: como não existe? Eu sou um barbeiro. Se existisse, esse homem aqui não teria cabelo comprido e barbas compridas. Aí o barbeiro parou um pouquinho para pensar. O fato de que existem situações de trevas no mundo não prova a não existência de Deus. Na verdade, Deus não está ali. Deus não está ali porque talvez nós não tenhamos convidado para estar ali, né? Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E aí a gente pode aplicar isso para o fato de que, na verdade, a ausência de Deus na nossa vida nos faz muitas vezes tropeçar. Os versículos 6 a 9, nós vamos ver o testemunho com relação a João, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o certo falar? É João Batista ou João
o Batista. A gente vê em algumas Bíblias escrito João Batista, como se fosse o sobrenome dele, né? Em outros lugares, João o Batista. Você sabe qual é o certo? Se você souber ou se você tiver dúvida, coloque aí no chat para a gente conversar um pouquinho depois sobre isso, né? Isso é apenas um detalhe. Mas João veio para testemunhar, para testificar. Vocês lembram que eu falei sobre a palavra mártir? A palavra mártir significa testemunha, é traduzido por testemunha na nossa Bíblia. E ela quer significar a ideia de que eu comprovo o que eu estou falando. Se for preciso, eu morro por essa palavra. E a gente sabe que João Batista morreu por causa dessa palavra. Ele não negou essa palavra, ele foi decapitado por Herodes, porque ele cria e defendeu isso. Mas o que João Batista fez e o que é testemunhado aqui por João, o evangelista, é João Batista sendo aquele que veio preparar o caminho, né? Toda vez que vai aparecer João, a palavra João, a pessoa João, no Evangelho de João, não está falando do apóstolo, está falando de João o Batista, certo? Então, vamos deixar isso bem claro, não precisa se confundir com relação a isso, tá? Ele veio testificar dos feitos de Jesus e os fatos sobre Jesus que foram amplamente atestados. Ou seja, João Batista, ele sabia quem era Jesus. Eles eram primos, mas ele sabia também que ele era o Messias, o enviado de Deus. Aquele que veio, o Cordeiro de Deus que veio para pagar os nossos pecados, né? O objetivo é que as pessoas possam acreditar, não em João Batista, mas através de João Batista. João Batista, então, ele era, na verdade, o canal para falar, para testemunhar de Jesus, né? João o Evangelista deixa bem claro aqui que ele não era a luz. E é interessante um versículo que aparece aqui, ele era a lâmpada, João 5,35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas João Batista, ele era uma referência, um ponto de partida, não era a luz, né? Jesus, então, ele vem para dissipar as trevas. E aqui é que é interessante a gente lembrando daquela ilustração, que as trevas são a ausência de luz. Quando a luz chega, você está num quarto escuro, você liga a luz, as trevas somem, porque na verdade não tinha luz ali. Quando a luz chega, é uma figura assim muito bonita, né? Porque quando nós estamos nas nossas lutas, nas nossas aflições da vida, nas nossas escuridões, a luz de Jesus vem e transforma, né? Como é que então nós podemos aplicar isso na nossa vida? Como é que nós podemos entender e trazer para o nosso dia a dia? João escreveu esse evangelho, como nós falamos no começo, só repetindo um pouquinho, porque isso é importante para nós, é que depois de muito tempo servindo como apóstolo, ele viveu com Jesus, depois foi apóstolo de Jesus, ele implantou muitas igrejas, cuidou delas, e ele então escreve este evangelho para que a gente possa ter um embasamento concreto, né? Jesus não é uma teoria, Jesus não é uma filosofia, Jesus viveu, o mundo reconhece uma divisão histórica antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ele escreveu isso para que a nossa fé tivesse um firme fundamento. Ele contou daquilo que ele viu, daquilo que ele era testemunha. Uma segunda questão é o que Paulo dizia, né? Eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que ele vai guardar. Então, isso é para nos ajudar a alimentar a nossa fé. Lê o Evangelho de João, não sei se você está podendo ler, mas eu queria desafiá-lo a lê-lo, e não apenas uma vez, para você ver a riqueza desses conteúdos que João escreveu. É uma história de vida que ele está fazendo ali. Jeremias diz assim, né? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E essa é uma palavra, o Evangelho é uma palavra de esperança, de uma esperança viva, né? Jesus morreu e ressuscitou. E ele
prometeu estar conosco cada dia, até que ele voltasse. A outra coisa que é muito importante a gente destacar aqui é exatamente o fato de que João, ele não simplesmente, como nós estamos fazendo hoje, eu estou falando de Jesus a partir da história de João. Também das minhas experiências, mas principalmente as experiências dele. Nós estamos aqui estudando alguém que viveu com Jesus, que aprendeu com Jesus e que depois serviu a Jesus. Muita gente considera Jesus um mestre. Eu fui, na época de seminário, eu fui fazer uma pesquisa sobre seitas aqui em Fortaleza. E fui em algumas seitas, duas orientais que eu fui. E uma delas tinha um altar, assim, um pátio, em cada lugar tinha um representante de uma igreja ou de uma religião. Né? Tinha Buda, Confúcio, Jesus, Maomé, né? E eu perguntei para ela, para a coordenadora ali, quem é Jesus para vocês? E ela me disse assim, Jesus é o mestre dos mestres. E eu fiquei pensando, e por que você não ouve o que ele diz, né? Por que você não se apropria das verdades que ele diz para a sua vida, né? Alguns acham que Jesus é um espírito evoluído. Jesus é Deus. João quer deixar isso bem claro. Ele era Deus, ele estava com Deus. Todas as coisas foram criadas e nada do que foi criado foi feito sem ele. E por último, aqui a gente vê sobre as trevas, né? Luz e trevas. Onde Jesus chega, nos escuros da nossa vida, do nosso coração, nas nossas tribulações e nas nossas angústias, ele vem, ele acolhe, ele se revela a nós e ele dissipa todas as trevas, preenchendo esses espaços. Pense nessa ideia, você está num quarto escuro e acende a luz, tudo você pode entender, tudo fica claro, você consegue perceber. Assim é quando Jesus entra na nossa vida. Por isso que o Evangelho de João é chamado de o mais evangelístico deles. Porque ele fala dessas coisas assim, né? Jesus veio trazer luz para a nossa vida. Ele, como a própria luz, ele veio dissipar as trevas. Mas eu queria terminar o nosso estudo de hoje com uma perguntinha. Para você ou colocar ali no chat, ou mandar para a gente pelo WhatsApp, para a gente conversar sobre isso. Jesus disse que João, o Batista, ele não era a luz, mas ele era como uma lâmpada que tinha luz dentro, que iluminava as pessoas, né? Jesus é a luz. Jesus disse que é a luz, João disse que ele é a luz, né? Mas Jesus disse também, em Mateus 5,14, disse assim, vós sois a luz do mundo. Ali não está escrito assim, vós tendes a luz do mundo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Como é que você entende isso? Fica a pergunta para você tentar pensar, e se você quiser conversar com um irmão, com uma irmã sobre isso, né? Ou com a gente, vamos depois então aprofundar um pouquinho isso na nossa vida, tá certo? Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade e pela riqueza da Tua Palavra que está à nossa disposição. Que ela seja mais do que palavras escritas, que ela seja vida, que ela seja luz, que ela possa dissipar as nossas trevas e que possamos também, assim como João Batista, assim como João Evangelista, sermos testemunhas para que outras pessoas possam conhecer essa sua maravilhosa luz que transforma as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. E que Deus abençoe você ricamente.